As fases da Lua são marcadas por momentos em que o nosso satélite natural está sendo iluminado pelo Sol de diferentes maneiras. De acordo com a posição da Lua na órbita da Terra, o relevo lunar é observado de formas diferentes, principalmente sendo influenciado pelas sombras que são projetadas pelas crateras e relevos. Em determinados dias de observação, os astrônomos conseguem observar um X marcado na superfície da Lua por apenas algumas horas. Mas afinal, o que está por trás desse X marcado por lá? No vídeo de hoje, vamos até o nosso satélite natural para conhecer o X marcado na superfície lunar. As fases da Lua são um espetáculo celeste fascinante, resultado da interação entre sua órbita ao redor da Terra e a luz do Sol. Como a Lua está travada por maré, sempre vemos a mesma face voltada para nós, enquanto o restante de sua superfície recebe uma iluminação variável conforme sua posição orbital. Esse movimento sincronizado faz com que seu ciclo lunar de menos de um mês seja percebido por nós aqui na superfície, em uma sequência de fases bem definidas. O que vemos no céu não é a Lua mudando de forma, mas sim a maneira como a luz do Sol incide sobre sua superfície, criando padrões reconhecíveis ao longo do mês. O ciclo lunar se inicia na Lua Nova, fase em que o satélite está entre a Terra e o Sol, tornando-se praticamente invisível para nós. À medida que ela orbita a Terra, parte de sua superfície da face virada para nós fica então iluminada, dando início à fase crescente. Esse progresso de iluminação vai crescendo à medida que chegamos no quarto crescente, que é a metade da face virada para cá em que ela fica iluminada. Esse momento é marcado pelo fato da Lua ficar cada vez mais presente nas noites terrestres. Com o avanço orbital, a Lua entra na fase gibosa crescente, onde a maior parte de sua superfície iluminada já pode ser vista. Esse estágio culmina então na Lua cheia, o momento em que o satélite natural reflete o máximo de luz solar para a Terra. Durante essa fase, a Lua nasce no leste ao entardecer e se põe no oeste ao amanhecer, sendo visível durante toda a noite. É também nessa etapa que os detalhes de sua superfície, como crateras e mares lunares, ficam mais evidentes para observadores e astrofotógrafos. Após a Lua cheia, o ciclo começa a se inverter. A gibosa minguante marca o início do declínio da iluminação lunar, seguida pelo quarto minguante, quando novamente metade da Lua pode ser vista, mas agora no sentido oposto ao quarto crescente. À medida que a luz refletida diminui, a Lua entra em sua última fase visível, a Lua minguante, tornando-se um fim no arco antes de desaparecer completamente na Lua nova, reiniciando então o ciclo. Esse processo ocorre de forma contínua e previsível, influenciando não apenas a observação astronômica, mas também fenômenos naturais como as marés na Terra. A cada ciclo, a Lua nasce e se põe cerca de 50 minutos mais tarde a cada noite, um efeito direto de sua órbita em torno da Terra. Esse atraso progressivo faz com que a Lua possa ser vista em diferentes horários ao longo do mês, aparecendo até mesmo durante o dia em algumas fases. Mas é na fase quarto crescente que os detalhes da superfície lunar são melhor visíveis, pois a iluminação vinda do Sol incide lateralmente sobre a Lua, criando um efeito de contraste acentuado entre a luz e sombra. Esse jogo de luz destaca o relevo do satélite com grande riqueza de detalhes, evidenciando crateras, montanhas e vales que podem passar despercebidos em outras fases. A região do terminador, a linha que divide a parte iluminada da parte escura, se torna o ponto mais impressionante para os astrônomos e astrofotógrafos, pois é onde as sombras alongadas revelam a profundidade e a topografia da Lua de uma maneira mais marcante. Esse momento do ciclo lunar também é o ideal para quem quer explorar os detalhes da superfície com telescópios, pois aqui temos um equilíbrio entre sombra e luz, permitindo um breve contraste dos detalhes que existem por lá. E aqui surge então o grande mistério do X marcado na superfície lunar, que é nada mais nada menos que uma formação natural um tanto interessante. Entre as inúmeras formações fascinantes da superfície lunar, o X se destaca como um dos efeitos ópticos mais impressionantes que podem ser observados a partir da Terra. Esse fenômeno ocorre quando a luz solar incide de maneira específica sobre as bordas das crateras Blanchinus, Lacaille e Purback,
criando a ilusão de um X brilhante na linha do terminador lunar. Esse efeito, conhecido como claro-escuro, resulta da interação entre luz e sombra, tornando visíveis padrões que surgem por um curto período de tempo. Sua aparição ocorre pouco antes da Lua emergir no quarto crescente, um momento em que o contraste entre as regiões iluminadas e escuras da superfície lunar é mais pronunciado. Mas não se engane, o X só pode ser observado por apenas 4 horas, pois conforme a Lua avança em sua órbita, a incidência de luz solar muda rapidamente, apagando gradualmente a ilusão. Esse fenômeno não se trata apenas de uma estrutura fixa, mas sim de um jogo de luz e sombra que se repete a cada ciclo lunar. Durante esse breve intervalo, a iluminação atinge um ponto crítico nas cristas das crateras envolvidas. Para quem deseja encontrá-lo, o melhor lugar para começar a busca é no terminador lunar, onde os detalhes da superfície se tornam mais evidentes devido ao ângulo da luz solar. Além do famoso X, outro padrão igualmente incrível pode ser observado na mesma região, o V lunar. O V surge então devido à iluminação peculiar da cratera Uqert e de várias crateras menores ao seu redor. Assim como vimos no X, o V lunar é uma espécie de interação entre o relevo da Lua e a própria iluminação do Sol. E embora o V lunar não seja tão famoso quanto o X, ele acrescenta uma nova formação às observações da Lua. A Lua também não possui erosão significativa causada pelo vento ou pela água, então essas estruturas permanecem bem preservadas ao longo de milhões de anos. A melhor forma de identificá-los é utilizar um pequeno telescópio ou binóculos bem apoiados, já que a olho nu esses padrões ópticos não são visíveis. Ao encontrar o terminador lunar e seguir em direção ao centro da linha que divide a luz e a sombra, o X e o V podem ser percebidos ligeiramente ao sul dessa marcação. Por fim, o X e o V lunar são lembretes de como a natureza pode criar padrões surpreendentes, mesmo em um ambiente tão bem estudado quanto a Lua. Esses fenômenos, embora passageiros, mostram a riqueza de detalhes que podem ser descobertos com um olhar mais atento e um equipamento adequado. As imagens dos orbitadores na Lua já demonstram como o relevo é completo de características incríveis, e tais pontos são evidenciados quando vemos a Lua nesta fase específica. Mas para quem deseja contemplar a Lua de uma maneira diferente, esses efeitos ópticos são um excelente convite para explorar o céu e se maravilhar com os detalhes que a superfície lunar tem a oferecer. Basicamente, o X e o V lunar são uma interação entre a sombra e a luz dada pela topografia da Lua, revelando como observar a Lua em certos momentos pode ser um tanto interessante. Na próxima vez que você for observar a Lua, não deixe de tentar ver o X e o V lunar. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!